Ei, Bill, psiu, aqui embaixo. Dá uma mordidinha no meu morango, vem. Vem. Pega. Olá galera raiz, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e esse é o canal Geek Raiz que fala tudo sobre a cultura pop. Sucesso absoluto de uma adaptação de um jogo. Fãs da série pedem um jogo adaptado para a série. E é claro, muito mais. A série The Last of Us se encerrou a primeira temporada com seus 9 episódios. Mas vamos deixar bem claro que eu já havia comentado aí em outras lives dos canais parceiros nossos aí, que eu não tive a oportunidade de fazer vídeo por episódio aí, dando a minha opinião sobre essa série. Então nós iremos fazer isso neste vídeo. E é claro, comentar algumas coisas e polêmicas aí que rolou sobre essa série. E a gente tem que deixar bem claro que eu, antes de iniciar a falar aqui, dar a minha opinião, que eu gostei da série, tá? Mas está totalmente longe de ser algo perfeito, ou perfeito quanto o jogo, aquele que os fãs estão pedindo que faça uma adaptação. Este jogo aqui, sim, é perfeito. Agora, a série, meus amigos, passa muito longe. Claro que eles conseguiriam sim ter se aprofundado e ter feito algo mais próximo do jogo. Só que as pessoas ficam um pouco divididas, pois alguns querem que seja feito, adaptado detalhe por detalhe que foi apresentado pra gente no jogo, como tem outras pessoas que gostam quando fazem inserções diferentes do que foi visto no jogo. Eu, de certa forma, eu gosto quando fazem algumas inserções que não foi apresentado naquilo que a gente conheceu, desde que não fuja daquilo que foi apresentado, ou pelo menos que não fique enchendo linguiça e vá direto ao ponto, principalmente apresente aquilo que a gente quer ver. Como vocês devem saber, nos dias atuais em que vivemos, todas as séries, não sei se você tem notado, todas as séries que é lançada em todas as plataformas de streaming, geralmente eles tendem a ter aí entre a sua casa de 8 a no máximo 10, 12 episódios. Diferente da década de 2000, da década de 90, em que as séries lá naquela época eram em torno de 20 a 25 episódios. Não sei se devido aos estúdios terem investido muito dinheiro nas produções, nas séries em si hoje em dia, e com isso, por terem injetado muito mais dinheiro, eles terem diminuindo os episódios. Pode ser isso. Mas o que eu fico extremamente chateado ali na série é que a gente teve 9 episódios, como eu havia comentado, sendo que 2 deles, principalmente, foi enchido linguiça. Quando eu falo enchido linguiça, é o seguinte: se você vai querer encher linguiça, então coloque mais 2 episódios adicionais, como por exemplo, eles me colocaram um pedaço da série, eles me colocaram um episódio particularmente inteiro de uma DLC do jogo. Para quem não sabe que DLC são histórias complementares que você paga um adicional para você continuar jogando. Se você gostou do jogo, então provavelmente você vai injetar um dinheiro e comprar essas DLCs. Só que para quem inserir uma DLC quando tem mais histórias para ser contadas? Ou vocês deixaram de contar e estão inserindo uma DLC? Mas detalhe, qual DLC que eles fizeram questão de inserir? Aquela em que temos a Ellie com a amiguinha dela. Olha só que interessante. Eu entendo muito bem, bom, eu posso dizer que nós fãs entendemos muito bem que a série não se trata apenas de Cordyceps ou de um mundo pós-apocalíptico. Mas se você pegar e comparar o jogo com esta série, você deve conseguir contar nos dedos quantos, vamos colocar assim, zumbis Cordyceps tinha. Porque a gente viu 2, 3, dá pra contar no dedo, no mundo pós-apocalíptico de 20 anos. Assim, eu entendo que tem que ter aquela história que o The Last of Us ele é conhecido principalmente devido à sua história, a maneira como foi trabalhada. Só que aqui, para contar uma história, para fazer aquela grande pausa,
para contar a história do Bill e o amigo dele. E aí a gente vê lá o episódio completo. Alguns dizem que, mas é necessário, foi legal. Eu sinceramente foi aquela freada assim brusca, porque se você jogou o jogo, sabe muito bem que de 100% do jogo, 80 a 90% você joga com o Joel. O restante você joga com a Ellie, principalmente nesse episódio em que ele quase morre e ela tem que salvar ele. Ela corre lá e acaba conhecendo aqueles cristões canibais. Que no jogo é o momento em que a gente acaba jogando com a Ellie para poder defender ali o Joel que está machucado. E eu fico extremamente chocado porque eu sei muito bem que eles conseguiriam fazer algo até absurdamente melhor. Acreditem, pessoal, vocês que consideram fãs da obra, eles conseguem, só que eles acharam interessante inserir essas historinhas ou pautas ou quebrar a história que a gente conhecia para inserir isso, porque se você for comparar a sexta série e logo após joga o jogo ou vice-versa, você vai ver que esse não é o Bill. Bill, alguém teve a mesma ideia, roubaram minhas coisas. Bom, então qual é o plano B? Você devia agradecer por estar respirando. Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro. E diga pra Tess que ela pode pegar o trabalho... Não meta Tess nisso, não tem nada a ver com... Nossa. Você conhece esse cara? Frank. E quem é o Frank? Ou até mesmo não é o Joel. Nada contra o Pedro Pascoal, ou até mesmo essa menina que... Cá entre nós, até cosplay fica melhor que ela, mas o jeito dela, a interpretação, a menina tá de parabéns. Agora, você me coloca um Joel que tá totalmente distoante daquilo que a gente conhecia no jogo. O cara tem problema do coração, o cara é surdo de um lado, dorme do lado onde que é bom do ouvido e fica com surdo e não consegue ver quem tá chegando. Faz umas atrapalhadas, de certo modo a gente vendo um Joel desse jeito, dá pra se entender por que não tem Cordyceps na série, né? Porque ele não vai dar conta. Claro que no último episódio a gente realmente conseguiu ver algumas retratações do Joel que a gente queria ver raiz durante a série inteira, não só no final. É válido ressaltar que sim, a série conseguiu fazer várias inserções de easter eggs ou referências, várias referências do jogo, mas não só por causa que tem essas referências que ela por si só se salva, tá? Como por exemplo, eu sei ali que tem a questão de quando a gente viu o garotinho lá, ele acabando virando um zumbi. A gente tem lá a Ellie com as revistinhas que seriam os colecionáveis do jogo. A gente tem a parte em que vê o Joel indo pelos laterais para poder matar aquele velhinho que ele pede para largar a arma porque ele não queria matar. Que diferente do jogo, se você ficar parado lá, o cara vira e desce bala em você, né? Mas tudo bem. E tem um detalhe muito importante, não sei se você acompanhou aí nas notícias antes da série ter saído, que eles estavam removendo a máscara do jogo porque não seria tão interessante ou seria fácil de ser adaptado na série. Só que você, cá entre nós, se você chegou a jogar o jogo, sabe muito bem que o momento em que utilizamos a máscara é somente as partes em que entramos dentro dos prédios ou casas, e não é em todas, tá? Só algumas em que o local é muito fechado ou que eles conseguem literalmente ver os esporos para que você não acabe se transformando num Cordyceps. Agora, você querer tirar a massa e falar que não vai ser possível ser adaptado, me desculpa. De certa forma eu entendo que o ator e a atriz, o pessoal ali quer mostrar o rosto deles, mas é uma questão, uma fração de 10, 15 minutos, no máximo 20,
que teria, na minha opinião, por mais que eles querem mostrar o rosto, ou eles querem dizer, forçar que não é fácil adaptar numa série, mas você já parou pra pensar o quão legal seria colocar a máscara e dar aquela tensão e você tá com a máscara e ter aquela visão dos olhos ali, ou por cima mesmo, e você vê aquela parte deles entrando no escuro e tentando desviar dos bichos ali, e ainda mais o esporo, teria dado até uma emoção diferente para nós fãs. Mas, no fim, optaram por remover a máscara. E as coisas continuam se repetindo. Como também, por exemplo, eles removem muitas vezes os zumbis e dizem que não faria sentido muita agressividade ou só ação, né? Talvez eles devem ter visto isso no John Wick, que não é muito sucesso, né? Fazer ação atrás de ação, que isso aí não dá certo. Vai entender, né? Agora, uma coisa tem que dizer, eles colocaram apenas, 4, 5, 6 ali Cordyceps, sendo que tá muito bem feito, porque a gente se trata de uma produção da HBO, cara, a ambientação, os Cordyceps estão legais, eles poderiam ter usado e abusado mais desses personagens, né? Mas não foi o caso. Que também a gente viu lá o Baiacu, que apareceu apenas uma vez. Eu me lembro muito bem que no jogo, a primeira vez que a gente viu um Baiacu foi dentro de um prédio, no qual ele estava lá no subsolo, ele estava quebrando todas as paredes ali daquele ambiente para poder lutar contra o Joel. Cara, e deu uma tensão incrível. Agora, eu não sei se a maneira como eles construíram o Joel, ele não daria conta, ou eles acharam muito difícil, seria muito brutal mostrar essa cena. Então resolveram colocar o Baiacu no meio entre outros ali, Cordyceps, instaladores, enfim. Mas eu acredito que teria dado uma tensão maior e seria fantástico ter visto o Joel batalhando com um desses bichos ali mais vezes, não apenas uma vez, porque a gente sabe muito bem que teve outras cenas lá no jogo. Eu vou mostrar isso aqui, que é de um fã que faz parte do grupo do The Last of Us Brasil, que seria a Camila Madri. Muito obrigado aí, peguei sua mensagem pra gente poder mostrar aqui, pra ver a indignação dos fãs, pelo menos de um. Mas se eu fosse a fundo, eu sei que tem muita gente que não gostou de muitas coisas. Então vamos lá, desabafo, vamos conversar. Olá pessoal, eu sei que eu vou falar, muitas pessoas irão discordar, isso é fato. Provavelmente vai ter pessoas que gostaram da série, tá tudo bem, e vão comentar e achar ruim das coisas que eu estou falando. Eu apenas estou sendo sincero e colocando os meus pontos positivos e negativos da série. Eu apenas não assisti, mas eu como fã estou um pouco desapontada com a série. A produção e os atores estão perfeitos. Eu entendo que a série é de drama e não ação, mas poxa, cadê a cena do Joel de ponta cabeça com 50 infectados vindo até ele? É isso que eu falo pra vocês. Ou o Joel, Ellie e Bill fugindo com a caminhonete, o Baiacu na escola, faça tiros valerem a pena. Então, esse faça os tiros valerem a pena são frases ou são momentos icônicos e marcantes da série que eles poderiam ter sido bem aproveitados ou inseridos nesses 9 episódios. Mas eles acharam interessante colocar um episódio do Bill, um pouco modificado da série, tomando um moranguinho ali no seu local isolado, e um episódio da DLC, que poderia ter sido um adicional, e não perdido uma parte e ter visto coisas assim. Entende? Eu joguei o primeiro jogo umas 5 vezes, o segundo umas 2, esperei 8 anos para poder ver o meu jogo favorito na televisão, e eles simplesmente cortam todas as cenas fodas. Não é que eu queria ver uma réplica do jogo em formato da série, como eu havia dito para vocês no começo, o que não seria ruim, mas eles
deveriam ter mantido certas cenas. Entende o que eu quis dizer? Que não só eu, mas eu sei que tem o pessoal que me acompanha, o pessoal que entende o porquê dessas inserções terem sido feitas e removido algumas coisas que pra gente, a gente faz todo sentido e a gente entende o porquê eles colocam isso. Bom, você sabe muito bem que isso não foi só o meu incômodo, mas de outras pessoas, o fato de não ter aparecido mais Cordyceps, mais zumbis. E aqui nós temos uma matéria em que o produtor promete ter mais infectados na segunda temporada. Mas por que ele não inseriu na primeira? Porque na primeira já passou uns 10, 15, 20 anos já desde quando iniciou essa epidemia. E eles querem inserir só na segunda temporada? Seria talvez para segurar o público, para talvez, se você gostou, se você quer realmente ver algo melhor do que foi visto agora, espere até a segunda temporada? Cara, me desculpa, cara. Tá parecendo até o Cavaleiros do Zodíaco live action, que os caras estão metendo uma armadura que não é a que a gente quer ver, nem sabemos da onde eles tiraram esse conceito. E estão querendo fazer uma armadura fiel ao anime pro segundo filme. Ah, me poupe, rapaz. Olha lá. Os produtores de The Last of Us fizeram uma grande promessa para o segundo ano. Além do retorno da Bella Ramsey, claro, muito mais infectados. Craig Mazin e Neil Druckmann revelaram a informação durante uma coletiva de imprensa. Ai, olha só, enfatizamos o poder dos relacionamentos e tentamos encontrar significado nos momentos de ação. Cara, cara. Eu sei que tem a questão da história, o drama, mas o pessoal quer ver também ação. Quem é fã do jogo, também o pessoal gosta do jogo porque é de controlar o personagem, atirar a ação, coletar material e não ficar ali nisso aí, lenga-lenga, cara. Disse Mazin ao enfatizar a ausência de mais momentos caóticos durante a primeira temporada. E por isso pode haver menos ação do que algumas pessoas queriam, porque não conseguimos necessariamente encontrar significado para uma boa parte dela, ou havia preocupação de que seria repetitivo. Gente, a gente tá numa era em que o John Wick está no cinema. Eu já assisti, logo vou fazer a minha review aqui no canal. Você que já assistiu John Wick nesse exato momento que está assistindo esse vídeo, você achou chato, cansativo, repetitivo aos momentos de ação? Muito pelo contrário. E ainda no meio de todas essas partes repetitivas, exaustivas, de acordo com algumas plataformas de notícias que assim disseram do John Wick, no meio de tudo isso eu ainda consegui rir, que eu havia comentado na live, diferente do Shazam, que tenta forçadamente enfiar goela abaixo, ser engraçado e no fim não consegue. Aí eles vêm ainda reforço. Afinal, você não está jogando, você está assistindo. E embora muitas pessoas gostem de assistir ao jogo, ele precisa ser um pouco mais focado e objetivo quando colocamos na TV. Me desculpa, mas não funciona assim, amigo. Eu acho que sim, dá para ser inserido, mas eu também entendo o porquê e o real motivo deles terem feito isso. Vocês sabem muito bem, no mundo atualmente onde vivemos, o que está acontecendo com todas essas produções, adaptações, sabe exatamente do que se trata. É só aí progressista, identitarismo, e é isso que nós temos. Agora chegou aquele momento que você irá compartilhar a sua opinião sobre a série e o jogo. Então compare aqui o que você gostou, os pontos positivos e os pontos negativos na sua opinião. Deixa aqui embaixo, compartilhe com seus amigos aí que gostam de jogos assim como eu. E é claro, não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o canal. Comentário, que é importantíssimo. Se você não conhecia o canal, se inscreva, ativa o sininho, porque é pacote completo. E eu te vejo nos próximos vídeos. Se vocês me dão licença, eu vou sair aqui porque eu vou comer um moranguinho.